Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, continuando o nosso tema, a missão como comunicação de vida, a partir do documento de Aparecida, firmados aqui no nosso texto base de reflexão, Testemunho de Aparecida. Estávamos falando da necessidade de ter consciência desta oferta de vida plena que Jesus nos faz. Então vamos continuar lembrando o seguinte: a necessidade de aplicar essa convicção na pastoral ordinária aparece também em outra parte do documento, onde se diz que não se concebe a possibilidade de anunciar o Evangelho sem que este ilumine, infunda alento e esperança e inspire soluções adequadas aos problemas da existência. Ou seja, não há possibilidade de anunciar o Evangelho que não incida na realidade existencial de cada um. Ou seja, o Evangelho tem que tocar. O professor dizia no nosso tema de teologia, tem que morder a nossa existência, tem que tocar, né? Então não se concebe a possibilidade de anunciar o Evangelho sem que este ilumine, infunda alento e esperança e inspire. Então, ilumine, infunda alento e esperança e inspire soluções adequadas aos problemas da existência humana. Portanto, o Evangelho é resposta. O Evangelho é resposta para a nossa realidade existencial. O Evangelho é uma contribuição para a humanidade. O Evangelho tem algo a dizer para a humanidade. E nós que descobrimos isso, temos a missão de colocar esse Evangelho nos ouvidos, sobretudo no coração das pessoas. Encontramos, assim, um critério de discernimento para reconhecer um autêntico e adequado anúncio do Evangelho e uma atividade pastoral que responda à natureza desse anúncio. Então, aquele anúncio que ilumina a vida das pessoas, que infunde alento e esperança no mundo desesperançado e que inspira soluções diante dos desafios, dos problemas que as pessoas enfrentam ao longo da vida. De nenhum modo se quer propor um hedonismo que nos feche na imanência, mas sim que, incluindo no meio o gozo, o prazer e a intensidade vital, se façam diante de Deus para dar a tudo o seu último sentido. Por isso, se sustenta que podemos encontrar o Senhor em meio às alegrias de nossa limitada existência. E dessa forma, brota uma gratidão sincera. Porém, tampouco se ignora que o gozo do momento presente pode chegar a ser vivido de um modo inadequado, que absorva todas as nossas possibilidades vitais, limite nossas perspectivas e impeça o desenvolvimento de nossas melhores potencialidades. Por isso, a Aparecida declara o seguinte, no número 357, 357, a samaritana, ele dá mais do que a água do poço. À multidão faminta, ele oferece mais do que um alívio da fome. Entrega-se a si mesmo como vida em abundância. A vida nova em Cristo é participação na vida de amor do Deus unitrino. Começa no batismo e chega à sua plenitude na ressurreição final. Esta vida plena que Jesus nos traz começa para cada um de nós no nosso batismo e chegará à sua plenitude, ao seu ponto alto, ao seu cume, na nossa ressurreição. Mas dito isto, é necessário voltar a fechar o círculo para não entender essa plenitude espiritual de um modo dialético,
como se a abertura à transcendência se convertesse automaticamente numa autoimolação, onde o humano é negado ou diminuído. É preciso recordar sempre que sua amizade, a amizade de Cristo, não nos exige que renunciemos a nossos desejos de plenitude vital, porque Ele ama nossa felicidade também nessa terra, como já foi recordado. Que Cristo não tira nada e que, buscando a santidade, não vivemos menos, e sim melhor. Porque quando Deus pede mais, é porque está oferecendo muito mais. Deus está pedindo muito de mim nesse caso aqui. Se Ele está pedindo muito de mim, é porque Ele está dando mais do que Ele está pedindo. Aqui vale olhar uma reflexão de Montaner. Ele dizia: se a partir da fé não fica valorizado o mundo da vida, se a religião e sua posição moral se apresentam como dimensões contrárias ao corporal, ao respeitoso sentido sexual da pessoa e ao desfrute corretamente entendido da existência, que gratuitamente foi dado ao homem e à mulher, nos achamos diante de um raro horizonte. Se não se favorece o desejo e o gosto de habitar no mundo em suas mais nobres possibilidades de que homens e mulheres alcancem sua realização como pessoas, a religiosidade terá pouco espaço no futuro e será mal vista como um âmbito revestido de negativo receio. É muito sério. Mas isso é assim não porque a gente aprendeu a desfrutar da vida, mas pelo contrário, porque necessita de estímulos para ser feliz, já que estamos mais preparados para sofrer que para gozar. E na realidade, nos dá mais medo o desfrute da vida que a dor que pode causar-nos. Uma vez mais, podemos situar-nos a partir de uma perspectiva dialética, como aqueles teólogos do século XIII, que consideravam perigoso, por exemplo, o uso do aristotelismo no seio da reflexão teológica. Também hoje poderíamos temer que assento pós-moderno numa vida digna possa secularizar o cristianismo. Porém, não se trata de aguar o sentido sobrenatural e transcendente da proposta cristã, da proposta de Jesus, da proposta do Evangelho, mas de assumir nela a vitalidade humana. Ele veio para trazer vida e vida plena. Outra vez, com uma perspectiva integradora, não se intenta colocar água no vinho, mas converter a água em vinho, assumindo-o para redimir. Mas nós constatamos uma degradação da vitalidade. Sendo realista, não podemos deixar de reconhecer também que na cultura pós-moderna pode haver uma degradação da vitalidade, que pode observar-se em muitas situações atuais. Essa degradação dificulta o crescimento dos compromissos missionários. De fato, nos debates e na preparação antes da Conferência de Aparecida, já se constatava que temos um sério problema com os sujeitos e que a renovação missionária e a transformação da realidade social não podem realizar-se com qualquer sujeito. Documento Aparecido, número 12. Nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo da vida cotidiana da igreja, no qual, aparentemente, tudo procede com normalidade. Mas, na verdade, a fé vai se desgastando
e degenerando em mesquinharia. A todos nos toca reconhecer a partir de Cristo. Todos nos toca recomeçar a partir para a vivência de uma fé plena, autêntica. Além disso, fala de enfraquecimento da vida cristã. Número 6 na letra B, lembra isso? E fala também de uma evangelização com pouco ardor. Hoje se faz presente na América Latina aquilo que há várias décadas atrás dizia São Paulo VI com respeito à Igreja Europeia. De Paulo VI, a falta de fervor que se manifesta no cansaço e na desilusão, no acomodamento, no desinteresse e, sobretudo, na falta de alegria e esperança. Precisamos combater tudo. E só podemos fazer isso recomeçando, como disse antes, a partir de Jesus, que veio trazer vida e vida plena para nós. Veio trazer para nós aquela vida que Ele tem na Trindade, com o Pai e o Espírito Santo. Mas atravessando esses sintomas, há uma problemática que afeta, em geral, qualquer sujeito de hoje, seja ou não cristão. Trata-se da tendência generalizada de fecharmos-nos no mundo de privacidade comum. É uma mentalidade que está aqui e favorece isso, a um fechamento numa privacidade comum, sem compromisso com ninguém. Viver, de fato, um isolamento. É a obsessão por desfrutar da vida e por preservar, com uma constante tensão defensiva, os espaços privados de autonomia. Por isso, finalmente, vivemos fugindo uns dos outros. Não me refiro somente às pessoas que têm obsessão por comer, beber ou buscar sexo na internet, mas a essa tendência mais radical de reduzir os próprios desejos a perspectivas aos interesses pessoais. Viver centrado em si mesmo. Viver buscando somente os próprios interesses. Isso é viver um fechamento. A pessoa humana não foi criada para isso. A pessoa humana foi criada para expandir. Foi criada para relacionar-se com os outros. E somente nessa relação com os outros, ela se realiza como pessoa. Nem estou falando de ser cristão, estou falando de ser pessoa. Surge assim uma consciência isolada, fechada num pequeno mundo, caracterizada pela ansiedade e insatisfação constante. É fácil observar que um sujeito que foi penetrado por esse estilo de vida não pode ser missionário. Não pode estar inteiramente disponível para prestar um serviço, porque não encontrará tempo para fazê-lo. Claro, está voltado para si mesmo, para os próprios interesses, fugindo dos outros. Nunca vai ser missionário. Esse sujeito tampouco poderá concretizar uma verdadeira opção pelos pobres, um compromisso cidadão coerente e constante, uma entrega generosa. E vai continuar insatisfeito e infeliz. É isso mesmo. Vai continuar vivendo assim, insatisfeito e infeliz. Vai empurrando a vida com a barriga, como se diz. Não vive. Não vive a vida como pessoa. Nem estou falando, como disse há pouco, de vivência cristã. Estou falando de vivência de pessoa humana. Parecida no número 397, diz o seguinte: nesta época, costuma acontecer que defendemos de forma demasiada nossos espaços de privacidade e lazer, e nos deixamos contagiar
facilmente pelo consumismo individualista. Por isso, nossa opção pelos pobres corre o risco de ficar em plano teórico ou meramente emotivo, sem verdadeira incidência em nossos comportamentos, em nossas decisões. Olha o alerta de Aparecida para nós. Esse sujeito poderá ter boas ideias com respeito ao compromisso na vida pública, a opção pelos pobres ou o serviço fraterno, mas não terá disposições reais que permitam traduzi-las numa forma permanente de agir e de viver. E aqui, Aparecida 46, o seguinte: verifica-se em nível massivo uma espécie de nova colonização cultural pela imposição de culturas artificiais, desprezando as culturas locais e com tendências a impor uma cultura homogeneizada em todos os setores. Essa cultura se caracteriza pela autorreferência do indivíduo. Autorreferência. Aquilo que o Papa Francisco insiste bastante, o problema da autorreferencialidade, que conduz à indiferença pelo outro, de quem não necessita e por quem não se sente responsável. Aquilo que eu dizia antes, um fechamento em si dos próprios interesses. Prefere-se viver o dia a dia sem programas a longo prazo, nem apegos pessoais, familiares e comunitários. As relações humanas estão sendo consideradas objeto de consumo. Veja, até a relação humana considerada como objeto de consumo, conduzindo a relações afetivas sem compromisso responsável definitivo. É uma mentalidade que está aí diante de nós, que temos de ter olhos abertos para dizer não, ter coragem de ir contra esta corrente. Trata-se de uma degradação do sujeito que finalmente converteria inútil qualquer mudança política, legal ou estrutural. Mas, além disso, é um estilo de vida que atenta contra a própria felicidade. É uma tirania do presente que se traduz numa atrofia da imaginação e, portanto, do desejo pelo que se difundem os sintomas da frustração e da insatisfação, às vezes rancorosas e depressivas, acompanhadas pela ansiedade do consumir. Parece que a felicidade está em consumir cada vez mais. E não é isso. Isso não torna ninguém feliz. Por isso, o caminho para uma vida mais digna e mais plena implica ineludivelmente uma educação do mundo dos desejos. Educação do mundo dos desejos. Que na realidade aumenta a capacidade de gozar, dilata, enriquece-a, amplifica. A proposta de Aparecida não implica, então, renunciar à educação às paixões e os desejos, coisa tão necessária hoje, mas sempre é preciso fazer de maneira que se manifeste que essa educação está a serviço de uma vida mais digna, uma vida de acordo com aquele projeto de vida e felicidade que Deus tem para cada pessoa. Cada pessoa é a concretização de um projeto amoroso de Deus. Então é missão nossa descobrir sempre mais esse projeto de Deus que me faz pessoa realizada e feliz. Assim poderá compreender-se em todo o seu sentido que a vitalidade que Cristo oferece nos convida a ampliar nossos horizontes. Somos humanistas por ser autenticamente cristãos.
que somos cristãos por ser autenticamente humanistas. Por hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro, continuaremos com essa mesma temática da missão para comunicar vida. Até lá!